Hello, galerinha! Hoje a gente está num lugar bem mais diferente do que vocês estão acostumados. O vídeo também vai ser fora do que vocês também estão acostumados, que eu sempre faço vlog, ou desafios, vídeos normais. Só que hoje eu quero trazer algo de volta que quem me acompanha desde o começo do canal sabe que eu tinha uma série chamada The Good News em inglês, onde eu espalhava o evangelho, lia a Bíblia, respondia perguntas que vocês tinham e falava um pouquinho do meu testemunho. E eu fiquei muito tempo fora sem postar. E também fiquei fora sem postar do canal. E o porquê eu fiz isso era por causa que eu estava passando por uma época muito difícil, onde eu estava questionando a minha fé, questionando várias coisas. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, coloquem aqui nos comentários que eu faço um vídeo separado só falando do meu testemunho e o porquê que eu estava tão distante esse tempo todo. Foi uma época que eu cresci muito na minha fé, na minha vida espiritual, na minha sabedoria, em tudo. Então foi algo que eu precisava que acontecesse para eu conseguir ser quem eu sou agora, com uma maturidade bem mais pra frente e uma sabedoria melhor. Bom, o que eu queria falar pra vocês, eu queria trazer essa série de volta. Deus colocou no meu coração pra eu trazer essa série de volta, só que em português, já que a maioria dos meus inscritores e os meus seguidores são brasileiros. Eu queria trazer essa série que eu fazia, que é algo muito importante pra minha vida, e eu sempre tava meio que procrastinando a fazer isso, que também foi o que tava acontecendo nessa época que eu tava fora. Era uma batalha constante em eu querer trazer em querer continuar o canal, só que ao mesmo tempo eu não queria parar de postar vídeo, só que eu não estava bem pra eu postar vídeo sobre a minha fé. Então eu fiquei tipo, eu não devo colocar vídeo no canal se eu não tô bem comigo mesma. E aí era uma batalha constante, foi por isso que eu fiquei tão longe. Mas o que eu queria trazer pra vocês era essa intimidade que normalmente você tem, pelo menos eu tenho. Quando eu estou com meus amigos, eu amo quando a gente conversa no carro. E a gente fica conversando, a gente não vê o tempo passar, a gente só fica conversando. A gente fala sobre a nossa vida, sobre o que a gente está passando, se a gente precisa de ajuda, de oração. E eu queria trazer essa intimidade pra essa série, onde a gente conversa e a gente tem essa intimidade de vocês fazerem as perguntas que vocês querem pra mim. E eu respondo, eu faço o estudo e eu trago a palavra de um jeito mais fácil pra vocês entenderem. Porque o que eu queria trazer pra vocês, esse tempo, que quem assistiu o meu último vlog, que foi bem realista, que é onde eu tava procrastinando tudo, onde eu tava com preguiça de fazer tudo, eu estava numa fase onde eu não estava lendo a Bíblia todo dia. E é algo que eu amo muito fazer, ler a Bíblia, porque eu sinto que se eu começar o meu dia com Jesus, eu vou começar ele bem. Eu vou começar ele produtivo, eu vou começar com ele com a cabeça boa, com os pensamentos bons, com o foco lá onde eu deveria estar, que é Jesus. E esse tempo todo eu estava colocando foco na escola e não o que realmente importa, que é a minha relação com Deus. Então, eu estava falando assim, eu tô muito cansada, eu comecei a trabalhar também, então eu estava muito cansada, eu tava chegando do trabalho, aí eu falava, assim, eu não consigo dar o foco que eu devo dar pra você, eu preciso descansar, eu preciso de um tempo pra eu conseguir dar o meu tudo pra você. Só que Deus não quer o nosso melhor, Ele quer a gente. A gente pode estar o maior fracasso, o maior cansaço. Se a gente só entregar o resto que a gente tem, já é tudo pra Ele, porque o que Ele quer da gente é o nosso coração. E eu queria trazer pra vocês. Quando eu tava ontem num culto de jovens, eu tava ouvindo a palavra e ele falou muito comigo, tipo, você tá querendo viver teu dia a dia com as forças que você tem, que elas são poucas. Você tem que viver teu dia a dia com as forças que eu dou pra você quando você vem pra mim. E quando você entrega os teus problemas pra mim. Quando você entrega o seu dia a dia pra mim. Porque quando eu também estava tentando viver a minha vida, o meu dia a dia com as minhas próprias forças, eu estava vendo eu voltar no hábito que eu tinha de ser humana, sabe? Pecar, de querer viver a vida no mundo, de querer fazer as coisas que Deus não nos chama pra viver, entendeu? Eu estava com mais facilidade em voltar nos maus caminhos que eu estava antes, e eu não estava sendo alguém que Deus me chama pra ser. Viver na santidade, viver como um exemplo de Cristo. E aí eu estava vivendo as minhas próprias forças, não as forças que Deus nos dá. Eu vi aqui, Filipenses
Filipenses em inglês, em português. Philippians em inglês. Filipenses 2:13. Eu vou ler em inglês e aí eu vou colocar aqui em português pra vocês, mas é por causa que eu tô fora de casa, então, tipo, não tô com a minha Bíblia brasileira. Mas o próximo vídeo eu prometo que eu já tenho em português aqui pra vocês. Que é Filipenses 2:13. Tá falando aqui: For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Tá falando que a nossa força espiritual vem de Jesus, vem de Deus. É Ele que nos dá aquela força para viver na santidade. E a gente não deveria viver nas nossas próprias forças, a gente deveria viver nas forças que Jesus nos dá. Por causa que quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, tudo fica mais leve. Nossa vontade de viver na santidade fortalece. E o culto de jovens que eu tava ontem, o que me mais pegou foi o versículo. Ele tava lendo João 8, 1 ao 11. E o versículo que ele leu, que me pegou, foi o versículo 6, que fala aqui: But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. E ninguém sabe o que Jesus escreveu para aquela mulher. Quem não sabe essa passagem é quando os fariseus, eles pegaram uma mulher que estava cometendo adultery, eu não sei em português, adúltero, eu não sei se tá certo. Mas eles pegaram uma mulher que estava no pecado e jogaram ela na frente de Jesus quando ele estava dando uma palavra. E aí ele foi lá, ele fez assim, ele se ajoelhou, he bent down and started to write on the ground with his finger. E ninguém sabe o que ele escreveu, mas eu gosto de acreditar que foi algo que era íntimo entre só a mulher e Jesus, algo que só ele sabia dela, algo que, tipo, ele via além dos pecados dela. E isso me pegou muito, por causa que, tipo, Jesus nos pede só pra gente entregar a nossa vida pra Ele. E não pra gente nos melhorar antes de ir pra Ele. E aí, quando eu vi isso, eu vi, tipo, nossa, ele teve um momento íntimo só com ela. E ninguém mais sabe o que foi. Então foi só os dois. Só ela sabe o que Jesus escreveu naquele momento, naquela hora. E quando ele tava lendo isso, eu lembrei daquela música, Quem é Ele? Eu não sei o nome da artista, mas eu vou colocar aqui pra vocês a música. Se vocês nunca escutaram essa música, gente, ela é muito linda. Vocês deveriam dar uma escutada. Por causa que, gente, eu nunca parei pra pensar. Já tinha prestado atenção na letra, só que não dessa forma, depois de ler esse versículo. E aí eu vou ler aqui pra vocês. Aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros. Mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu vou ler de novo. Aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, que é o versículo que a gente acabou de ler. O mestre, Jesus, escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava. Ele escutando o que os fariseus estavam falando, que só estavam falando, ela tá cheia de pecado, apontando ele, estava falando, você tem que apedrejar ela, você tem que falar que ela tá cheia de pecado, você tem que, tipo, condenar ela. Ele estava escutando tudo isso, ele estava escutando tudo que os fariseus estavam falando, tudo de mal que os fariseus estavam trazendo pra frente dele. E ele estava falando aqui, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava, que é pecado, né? O adultery é pecado ainda, né? É pecado, sempre foi pecado. Mas ele estava escutando esses pecados, ouvindo os fariseus ouvir o que a mulher tinha feito. Mas nenhuma pedra ele pegou para me apedrejar. Ele teve aquele momento íntimo com a mulher. E mesmo assim, ele estava escutando o que os fariseus estavam falando, os pecados que ela tinha feito. E mesmo assim, ele não pegou nenhuma pedra para apedrejar ela. Porque quem não sabe, a lei de Moisés, quando você ia contra a lei de Moisés, quando você ia contra a lei, você desobedecia, você podia apedrejar a pessoa, que era matar, né? E aí ele falou... E aí a música fala, deixa bem claro que nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. E aqui até fala também, nessa parte da Bíblia, eles falam, Jesus falou, Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her.
Again he stooped down and wrote on the ground. Então não foi só uma vez que ele escreveu, foi 2 vezes, gente. Ele teve esse momento íntimo de ir além dos pecados, de ver além dos pecados da mulher. E aí ele foi lá. Nesse momento que ele falou isso, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left. Então todo mundo foi embora. Quando Jesus falou aquilo, tipo, se você não tá em nenhum pecado, você pode apedrejar essa mulher. Aí, em pouquinho, o povo foi indo embora. Os mais velhos primeiro, e aí depois ficou só Jesus. Só tava ela e Jesus naquele momento. E aí ele foi lá e perguntou pra ela, Woman, where are they? Has no one condemned you? E aí ela respondeu, No one, sir. E ele falou, Then neither do I condemn you. Jesus declared, Go now and leave your life of sin. Jesus viu todos os pecados que ela tinha, viu além dos pecados, mesmo todo mundo ouvindo. Ele foi lá e falou que ninguém tinha poder para condenar ela. E até o que tem poder para nos condenar não nos condena, gente. Ele vai lá e fala, Go now and leave your life of sin. Ele quer que a gente vive na santidade. E essa santidade só é capaz quando a gente se entrega para Jesus completamente e a gente começa a viver nosso dia a dia com ele, trazer ele para ser parte do nosso dia a dia e começa a querer mais dele, sabe? Querer viver o nosso dia a dia com ele, por causa que aí ele vai nos dar força espiritualmente pra gente viver aquela santidade, por causa que a gente não é capaz de ter essa vida de santidade se a gente não tem Jesus, aquela intimidade com Jesus. Isso aqui me ajudou a voltar e perceber que mesmo distante, ele nos quer. Ele não quer o nosso melhor, ele só nos quer. Ele só quer que a gente entregue o que a gente é agora pra ele. E quando a gente entrega isso pra ele, é quando a gente vai começar a ser transformado. Porque quando a gente entrega o nosso coração pra ele, é quando a gente começa a se transformar pelo poder que ele nos dá. Então é assim. Se você tentar viver essa vida de santidade, ser transformado pelo teu próprio poder, pelas próprias forças, você vai continuar a ir voltar nos maus caminhos que você estava tentando sair. Mas quando você entregar quem você é agora e falar, Jesus, eu entrego tudo quem eu sou nas tuas mãos, e você começa a viver a vida focado nele, que é a prioridade que a gente tem que ter, você vai ver o quanto você vai ser transformado, não só na tua cabeça, mas também na tua maturidade, na tua vida espiritual, no teu dia a dia. Porque quando você começa o seu dia com ele, gente, tudo melhora. E é isso que eu queria falar pra vocês. É algo bem pequeno, bem, só pra trazer essa ideia de novo dessa série que eu queria trazer. E algo que Deus colocou no meu coração e eu não consegui nem sair do trabalho direito, que Deus tava falando, faz esse vídeo. E eu já tava muitas vezes, já teve várias vezes que eu procrastinei em fazer vídeos, de não voltar com essa série. Então, não dava mais pra ignorar, já que eu escutei a voz dele ontem, quando eu tava escutando a palavra, quando o pastor tava dando essa palavra de João 8. E hoje, quando eu tava saindo do trabalho, que eu literalmente não consegui sair do trabalho, e ele tava falando, estaciona esse carro e você vai fazer esse vídeo. E eu já tava com a Bíblia, então foi perfeito. Mas é isso, gente. Então, só lembra que Deus é quem nos dá as forças para viver o nosso dia a dia e não é a força que a gente tem em nós mesmos. Quando a gente tenta viver a vida nas nossas próprias forças, a gente vai ter uma facilidade a voltar no mau caminho que a gente estava tentando sair. Então, quando você entrega o teu tudo para ele e começa a viver focado com os olhos nele, e aquela intimidade com ele, você vai ver que a tua vida vai ser transformada. Então é isso, gente. Beijo, espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários se vocês têm algumas perguntas sobre a fé, sobre tudo. Qualquer coisa que vocês tiverem, que eu dou uma estudada e eu trago pra vocês de um jeito mais fácil de entender. E é isso. Beijos!